E vamos começar falando sobre Venezuela, então, trazendo aí as últimas atualizações. Donald Trump que fala que o tráfico marítimo caiu 92% depois dos ataques feitos a embarcações, mas sem citar nenhuma agência oficial, sem citar se esse dado seria um dado de algum tipo de agência independente. Mas Donald Trump tentando trazer essa narrativa de que o grande objetivo dele é combater o narcotráfico, algo que é questionado, já que ele concedeu indulto a Juan Orlando Hernández, o ex-presidente hondurenho, que inclusive tinha sido condenado por tráfico de drogas aqui nos Estados Unidos a cumprir uma pena de 45 anos de prisão, e isso mesmo com uma rejeição de 64% da população a esse indulto. Então fica ali uma narrativa meio ambígua do combate ao tráfico de drogas, e esse indulto que foi concedido ao ex-presidente hondurenho. Donald Trump também falou que vai fazer ataques por terra em breve, ele vem repetindo isso, falou pelo menos umas 4 ou 5 vezes sobre a possibilidade de fazer esses ataques por terra. Ele diz que são ataques que são mais fáceis, e nessa semana também um grande destaque para a pressão econômica que os Estados Unidos também começaram a exercer com a apreensão de um navio petroleiro na quarta-feira, e também com novas sanções contra empresas de transporte marítimo que, segundo o governo americano, estavam fazendo transporte clandestino de petróleo. Também 3 sobrinhos da esposa de Maduro foram sancionados, e um empresário também ligado ao Maduro, sanções que foram impostas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Só para trazer um dado, a Venezuela tem 1/5 das reservas mundiais de petróleo, mas a produção de petróleo caiu muito no país, estava em 3,5 milhões de barris antes do regime chavista, e agora está em 1 milhão de barris por dia. Portanto, com as sanções, essa produção ficou muito afetada, e agora os Estados Unidos tentam fazer uma pressão onde dói mais ali na Venezuela, tentam fazer uma pressão econômica forte sobre isso. Sem mais delongas, vou começar hoje pelo Lori. Lori, quero que você faça um exercício de futuro aqui. Você acha que Trump vai atacar a Venezuela? Opa, você escuta? Vou repetir a pergunta aqui, Lori. Você acha que Donald Trump vai atacar a Venezuela? A interpretação que existe hoje é de que as Forças Armadas, o Ministério da Guerra, o Departamento da Guerra estava esperando a troca de comando no Comando Sul, que acontece hoje. Né? O almirante Alvin Halsey foi para a reserva depois de apenas 13 meses no comando. Normalmente eles ficam 3 anos, né? Porque ele não concorda com esses ataques que vêm sendo feitos a embarcações no Caribe e no Pacífico Oriental. Ele que foi nomeado pelo Joe Biden. E aí assume o tenente brigadeiro Ivan Petrus, que estaria, então, alinhado com essa visão do Trump e do secretário Pete Hegseth de realizar esses ataques no mar, em águas internacionais, e também, eventualmente, de fazer os bombardeios à Venezuela. Então, o dia de hoje é considerado um dia chave em termos desse timing de começar o bombardeio. A interpretação também é de que não dá para você mobilizar meios militares tão robustos, tão significativos, com um custo altíssimo, sem utilizá-los. O primeiro uso que foi feito do porta-aviões USS Gerald Ford foi essa semana, com essa abordagem da Guarda Costeira e também Forças Especiais do Navy SEAL Team 6, e também fuzileiros navais, que embarcaram em 2 helicópteros no porta-aviões Ford e fizeram aquela abordagem ao petroleiro que saía da Venezuela e confiscaram o petroleiro, né? Então foi a primeira vez, depois de muitas semanas em que esse porta-aviões está lá estacionado, em que ele entrou em ação. É claro que ele estava dando suporte, né, a essas ações de sobrevoo. Por sinal, um aspecto super interessante foi
que 2 caças F-18 Hornet sobrevoaram a área que a Maria Corina Machado estava atravessando num barco pesqueiro, né, e provavelmente deram cobertura para a fuga dela no mesmo horário, no mesmo local em que ela atravessou da costa venezuelana para Curaçao. Então, isso são missões apoiadas pelo porta-aviões Gerald Ford, mas não justifica a presença do porta-aviões, né? Nada disso que eu mencionei justifica, teria outros meios de fazer a mesma coisa. Então, e aliás, essas ações que virão, provavelmente, esses bombardeios à Venezuela, também não justificam a presença do Gerald Ford, só uma eventual ameaça da Rússia ou da China de defender a Venezuela. Isso sim justificaria a presença do Gerald Ford. Mas nós sabemos muito bem que isso não vai acontecer. O máximo que o Putin fez ontem foi falar, eu sou solidário, e aí o Putin falando sobre violação da soberania, né, a piada da semana. Mas é só isso, são só palavras, ninguém vai entrar em ação para enfrentar os Estados Unidos em favor da Venezuela. Lu,